Boa tarde. O Congresso votou para derrubar nesta quinta-feira o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei da dosimetria para os condenados pelos atos de 8 de janeiro e abre caminho para a redução da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na Câmara foram 318 votos a favor da derrubada do veto, 144 a favor e 5 abstenções. No Senado foram 49 favoráveis à derrubada e 24 contrários. Trata-se aí da segunda derrota para o governo Lula em menos de 24 horas. Se lembra que nessa quarta-feira o Senado rejeitou a indicação do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, para compor o Supremo Tribunal Federal. Essas duas derrotas contaram com a articulação do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. A gente vai direto ao Congresso Nacional com Camila Xavier, que vai nos trazer um resumo do que aconteceu nessa manhã e tarde quente em Brasília. Camila, muito boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha, que acompanhou aí essa votação, da derrubada do veto do PL da dosimetria. O que acontece é que, relembrando aqui toda essa trajetória, esse projeto foi aprovado aqui pelo Congresso Nacional, passou tanto pela Câmara quanto pelo Senado, mas ao chegar no presidente da República, o presidente Lula decidiu vetar, barrar esse projeto integralmente em todos os seus dispositivos. Mas, utilizando da sua prerrogativa, o Congresso, então, analisou hoje esse veto e, tendo maioria, o Congresso pode derrubar essa decisão do presidente Lula, que foi o que aconteceu hoje e o que a gente viu, Rafael, com esse placar expressivo. Lembrando que esses votos hoje que a gente observou foram maiores do que a votação que o projeto recebeu tanto na Câmara quanto no Senado. Na Câmara dos Deputados, eu lembro aqui, a Câmara deu 291 votos favoráveis ao PL da dosimetria, isso na época em que o projeto passou aqui pela Casa. Hoje, para a derrubada do veto, foram 318, então a gente viu aí um aumento desse quórum. E em relação ao Senado também houve um voto a mais. O projeto havia sido aprovado antes com 48 votos e agora teve 49 votos favoráveis. A gente observa, então, essa derrota aí para o governo, mas que muitos parlamentares já vinham calculando, Rafael. Eu conversei hoje, desde cedo, com parlamentares da base do governo, ligados ao presidente Lula, e eles já estavam calculando essa derrota, entendiam que o veto a esse projeto realmente seria derrubado. Principalmente com algo que aconteceu hoje, que é importante a gente destacar aqui, que foi a divisão, digamos assim, desse veto, Porque o projeto foi vetado integralmente pelo presidente Lula, mas o presidente da Câmara do Congresso Nacional, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, decidiu considerar uma parte desse projeto prejudicada. Que parte é essa? A parte que dizia a respeito sobre a progressão do regime, no caso, isso se aplicaria para diversos crimes. Então, a progressão do regime, no caso do regime fechado, para o regime semiaberto. Então, pelo fato de o Congresso ter aprovado logo em seguida, depois do PL da dosimetria, o PL antifacção, que trata sobre essa questão, estabelece novas regras para a progressão do regime de penas. Então, Davi Alcolumbre considerou que esse trecho estava prejudicado, que como já havia um projeto aprovado em relação a isso, que essa outra parte, então, seria desconsiderada. E aí, então, o veto derrubado hoje diz respeito especificamente a essa questão da dosimetria, ou seja, do cálculo de penas, Rafael. E, por último, é importante a gente entender, então, o que acontece daqui para frente, já que o Congresso Nacional aprovou a derrubada desse veto. Então, agora, o que passa a valer é essa lei com um novo cálculo de penas para quem foi condenado no 8 de janeiro, para pessoas que praticaram crimes contra o Estado Democrático de Direito, mas isso não é aplicado de forma automática. É preciso que o Supremo Tribunal Federal, que foi quem julgou esses casos, seja provocado pela defesa desses condenados. Então, os advogados desses condenados precisam entrar com recursos lá no Supremo Tribunal Federal pedindo que o Supremo reanalise o cálculo dessas penas para que aí sim a Corte
possa decidir com base nessa lei. Mas a gente sabe também, Rafael, que existe a possibilidade de essa lei ser considerada inconstitucional antes mesmo de começar a ser aplicada pelo próprio Supremo. Então, a base do governo já se mobilizava para acionar o Supremo e é isso agora que a gente aguarda, né, esses próximos passos. Você ainda está aí no Congresso Nacional, provavelmente está lotado ainda de vários parlamentares. Qualquer novidade que você tiver, alguém que tiver falar, conversa com a gente vai ficar trazendo essas repercussões dessa derrubada do veto ao PL da dosimetria, que foi feito pelo presidente Lula. Muito obrigado pela tua participação.